Fala galera, o que você faria se você tivesse que iniciar a trabalhar com serralheria exatamente hoje, do absoluto zero, sem conhecimentos de serralheria, sem uma estrutura física? Fica ligado que eu vou falar nesse vídeo de hoje o que eu faria para começar uma serralheria do absoluto zero. Fica ligado, assiste aí! Eu sou o Jonathan da Lazoana, do canal Segredo de Serralheiro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo sobre serralheria para vocês aí do canal. Hoje nós vamos falar então o que eu faria para trabalhar se eu tivesse que iniciar uma serralheria do zero. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma serralheria estruturada com algumas pessoas trabalhando junto conosco, com um faturamento razoável, que a gente tem uma vida confortável, mas às vezes não é a realidade de quem está começando. E a gente, dentro da administração da empresa, esses dias acabou colocando em pauta e conversando o que faria se fosse iniciar uma serralheria do zero. E eu, devido ao meu conhecimento, o que a gente já vem trabalhando, eu acredito que existem algumas formas de você começar do zero de uma serralheria sem ter conhecimento, sem ter a necessidade de ter uma estrutura física. E hoje eu quero falar duas maneiras que eu acredito que seriam as melhores maneiras, seriam as duas maneiras que eu trabalharia, que eu iniciaria uma serralheria se a minha empresa hoje fechasse as portas, se fosse para iniciar do absoluto zero, sem ter uma estrutura física, sem ter conhecimento e às vezes até sem ter necessidade de pôr a mão na massa e precisar produzir produtos de serralheria. Então vamos aí entender o que são esses dois pontos, quais são as duas maneiras que eu iniciaria a trabalhar com serralheria do absoluto zero. Então vamos lá, a primeira maneira que eu iniciaria novamente do zero, do absoluto zero com serralheria, é trabalhar com projetos de serralheria para obras de grande porte. Então como funciona? Hoje, na serralheria que eu trabalho, dentro das atividades que a gente desenvolve, é prestar serviço e fabricar produtos para empresas de engenharia. Mas muitas vezes essas empresas de engenharia, elas fazem uma terceirização do serviço delas para a nossa empresa. Como funciona? A empresa de engenharia muitas vezes tem só o escritório, eles trabalham com a parte de execução de projetos e a hora de executar o serviço propriamente da obra, seja ele na parte civil, seja ele a parte de marcenaria, seja ele a parte de serralheria, eles acabam terceirizando toda a mão de obra deles. Então eles contratam a nossa empresa, contratam um outro empreiteiro para prestar um serviço para uma outra empresa. Então aí eu vejo uma grande oportunidade para nós que trabalhamos com serralheria, ou então pessoas que estão iniciando a serralheria do zero, ou pessoas que já têm uma certa experiência com serralheria e querem abandonar a parte de produção, a parte fabril, é você trabalhar com parceria com essas empresas de engenharia, ou então trabalhar na mesma sistemática, no mesmo modelo de negócio dessas empresas de engenharia. Mas como funcionaria isso? A gente estruturaria um modelo onde a gente encontra os clientes, faz a prospecção de clientes, principalmente para grandes obras onde se tem a necessidade e a exigência, principalmente documental e regulamentada das empresas que trabalham ali. E o que a gente faria? Em vez de a gente fazer a execução do serviço fechado, a gente terceirizaria esse serviço para uma outra empresa. Então a gente encontraria, faria cotações com empresas de serralheria que já estão no mercado, às vezes empresas que têm até uma certa dificuldade de fazer a venda desse produto, que você conseguiria um preço interessante e que você consegue atender essas empresas grandes contratando esse serviço de serralherias menores e vendendo para empresas de grande porte. Então, a primeira opção que eu trabalharia para iniciar do absoluto zero, eu trabalharia com uma empresa que faria projetos de serralheria. Como que seria então? A gente encontraria o cliente, faria proposta, orçamento, fecharia com o cliente e daí terceirizaria todos os serviços, todos os produtos de serralheria por uma outra serralheria onde a gente iria controlar esse serviço, iria administrar esse serviço, a serralheria iria instalar em obra e você faria fiscalização e entrega final para o cliente. Então, a nossa preocupação aqui seria prospecção de cliente, venda, negociação,
seria a parte de cuidar do serralheiro que estaria executando o serviço e financeiro. Então seria um serviço muito mais administrativo, vendas, comercial e marketing para fazer a prospecção desses clientes do que propriamente produzir e pôr a mão na massa. Não que não seja gostoso, deve ser muito prazeroso você fazer um produto construído do zero, porém nesse modelo, se fosse para mim hoje, iniciar do zero, novamente, sem ter a necessidade de pôr a mão na massa e fazer com que tenha um sistema, um modelo de negócio que eu consiga me sustentar, que eu consiga, no final do mês, sobrar uma quantia que não falte para pagar todas as contas que eu tenha e, principalmente, para conseguir usufruir a vida. Esse é um dos modelos que eu apostaria aí para estar iniciando do zero, e eu acredito que esse modelo é muito interessante para quem tem já uma certa experiência com serralheria, porque a partir do momento que você envolve em grandes obras, que você se envolve, a tua empresa se envolve em grandes obras, necessita um pouco de conhecimento técnico para você conseguir executar essa obra, para você conseguir fechar o serviço com o cliente e principalmente para conseguir fiscalizar o serviço que as demais serralherias estariam fazendo. Então aí vem a grande questão, conseguir fazer essa fiscalização que as empresas de serralheria estão fazendo dentro da obra que você fechou com o seu cliente. E acima disso, é possível fazer isso? É possível. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Mesmo se a pessoa não tiver conhecimento, é possível fazer. É mais demorado porque vai levar muito mais tempo para você construir uma carteira de clientes e você ter o conhecimento necessário para conseguir vender e administrar essas obras, mas é a maneira que eu iniciaria do zero pelo conhecimento que eu tenho, e eu acredito que mesmo quem não tem conhecimento vai levar um pouco mais de tempo, mas é uma boa opção para estar começando do zero sem ter a necessidade de ter uma estrutura fabril, ter uma estrutura de produção e conseguir vender os seus produtos de serralheria sem ter a necessidade de comprar uma máquina de solda, comprar um policorte, comprar uma furadeira de bancada, ter um carro para ir fazer a instalação. Então, todos esses custos fixos de uma estrutura fabril estaria eliminando para daí sim fazer projetos de serralheria e terceirizar esses projetos para outras empresas de serralherias já existentes que já têm essa estrutura e iriam cobrar um valor X e você poderia fechar com um valor muito maior para essas grandes obras e grandes empresas. E mais uma vantagem desse modelo de negócio é que se você pegar uma obra tão grande, que uma serralheria só não consiga vencer, você pode contratar 2, 3, 4 serralherias para estar executando essa obra de uma maneira macro e subdividindo esse serviço entre serralherias, cada serralheria com a sua especialidade, porque existem algumas serralherias que são melhores em fabricar produtos como, por exemplo, guarda-corpo, grades e portões. Existem outras serralherias que já são melhores em fabricar produtos mais estruturais. Existem outras serralherias que têm um melhor acabamento final para os produtos e peças, então aí você consegue designar a serralheria melhor para fazer determinado tipo de serviço. Então, projetos de serralheria é uma maneira de se iniciar com a serralheria do absoluto zero. E vamos lá, a segunda maneira que eu iria trabalhar sobre serralheria para executar serviços do absoluto zero, voltar a iniciar, se eu tivesse que começar hoje a trabalhar com serralheria, seria a representação comercial. Ou eu seria um representante comercial, ou eu montaria uma empresa estruturada de representação comercial para representar alguma empresa de serralheria. Por que eu faria isso? Existem muitas empresas de serralheria no mercado que elas têm dificuldade de fazer a prospecção de clientes, trazer mais clientes para a empresa, trazer mais solicitações de orçamento para a empresa e tem dificuldade de estar fechando esses orçamentos com os clientes. Por quê? Muitas vezes essas empresas têm dificuldade comercial, às vezes não têm as ferramentas corretas para estar fechando esses serviços e muitas vezes acabam somente brigando com aquelas empresas de serralheria que trabalham com preço muito pequeno, com o preço lá embaixo. Então a minha tática aqui seria ser representante comercial dessas empresas que têm dificuldade de fechar o seu serviço com um preço adequado, com um preço correto. E o que eu faria? Trabalharia com uma comissão. Então eu venderia o produto dessas serralherias com o preço que eles elaboraram a partir de uma comissão negociada previamente com essa serralheria
Ou então, se eu fosse iniciar, eu poderia até trabalhar com uma espécie de comissão variável. Então, se eu vendia até uma certa quantia de valor, eu ganho, por exemplo, 5%. Se eu vendi nesse mês 10 mil em produtos de serralheria, eu faturei 10 mil para essa empresa em produtos de serralheria, eu tenho uma comissão de 5%. Se eu faturei acima de 50 mil em produtos de serralheria, aí eu já conseguiria ter uma comissão de 6%, 7%, 8%. Eu acredito que uma comissão é interessante para se trabalhar nesse modelo de representação comercial, está entre 5% e 10%. É algo que consegue se fazer uma prospecção do cliente, consegue se fazer marketing, publicidade e propaganda para conseguir atrair novos clientes e formar uma carteira de cliente para essa serralheria e, consequentemente, alavancar e faturar mais e mais e mais dentro de um modelo onde eu, iniciando do zero, também não precisaria colocar a mão na massa e também não precisaria ter uma estrutura física, porque essa empresa já faria esses produtos. Eu não sei se é muito claro para vocês o que eu estou querendo passar a diferença em representação comercial e fazer projetos de engenharia. Primeira etapa seria em projetos de engenharia, eu primeiro iria ter uma empresa que seria de projetos onde eu fecharia obras de grande porte com alguns clientes e terceirizaria essa obra para alguma serralheria. E aqui, como representante comercial, então existem algumas empresas de serralheria que já estão no mercado e eu iria escolher uma dessas empresas e especificamente trabalhar com essa empresa, fazendo propaganda para essa empresa, tentando vender os produtos especificamente dessa empresa, não propriamente como um projeto, não propriamente para grandes obras, mas para o público em geral, fazendo a captação e criação de clientes para essa empresa e vendendo e ganhando a comissão desses produtos para essa empresa. E quando eu falo de representação comercial, é bem interessante analisar os dois lados da moeda. Primeiro lado da moeda, aqui a gente vai enxergar a empresa de serralheria. Qual que são as vantagens para a empresa de serralheria? Muitas vezes essa empresa que tem uma certa dificuldade de vender ou não propriamente que precisa ter uma dificuldade de vender. Pode ser o teu caso de você ser uma empresa de serralheria constituída, já vendendo os teus produtos de serralheria, mas às vezes você quer aumentar o teu faturamento, às vezes você quer vender mais e assim você pode estar contratando um representante comercial para a tua empresa e esse representante comercial, ele não precisa ter um custo fixo para a tua empresa. Então a grande vantagem do representante comercial para você que já tem uma empresa de serralheria é que esse representante comercial vai ganhar a partir da produtividade dele. Então ele vendeu, ele ganhou. E a partir do momento que quanto mais ele vender, mais esse representante comercial vender, mais a tua empresa consequentemente também vai estar vendendo os produtos, mais vai estar faturando e mais você vai conseguir se concentrar na parte produtiva, na parte de produção, criar novos produtos, criar formas de controlar os teus colaboradores, estruturar uma equipe de serralheria e deixar com que os representantes comerciais, com que as pessoas responsáveis pela parte comercial e criação de novos clientes façam o trabalho deles e você se preocupe com a outra parte, que é a parte de produção, entrega do serviço, compra de material, então toda essa parte administrativa e produtiva da tua serralheria você poderia dar uma ênfase maior, um trabalho maior e melhor, sendo que você tem um time comercial. E a segunda visão, a segunda etapa, então a gente tem a visão da serralheria e a visão do representante comercial. O que você tem de grandes vantagens sendo um representante comercial da empresa de serralheria? Muitas vezes, quando você abre muito leque com representação e querendo representar diversas empresas, você acaba não sendo especialista naquele produto. Então, se você está iniciando do zero com a representação comercial na área de serralheria, se você ainda não conhece o que é representação comercial, mas você tem uma certa habilidade ou tem uma predisposição ou tem ao menos a vontade de trabalhar vendendo algum produto, fazendo negociações de produtos, pesquisando novos clientes para trabalhar, você tem a possibilidade de conhecer os produtos dessa serralheria, entender quais produtos essa empresa fabrica de melhor e focar, e nichar, escolher os produtos adequados para o teu tipo de venda e você tem a possibilidade de vender muito mais sempre o mesmo produto. Por que sempre o mesmo produto? A partir do momento que você vira especialista nesse produto, você sai numa ligeira e
na verdade, não só ligeira, mas grande vantagem em relação às demais empresas de serralheria, porque muitas empresas acabam não sendo nichadas e elas abrem o leque e fabricam todo e qualquer produto. E a ideia aqui não é abrir o leque, a ideia aqui, sendo um representante comercial, a grande vantagem do representante comercial de serralheria é ser totalmente nichado e conseguir oferecer o produto adequado para o cliente e, consequentemente, você fez uma vez um cliente, esse cliente vai comprar a segunda vez, terceira vez, ele vai indicar a primeira, segunda, terceira vez, porque ele sabe que você é um representante especializado. Então, a grande ideia aqui da representação comercial é iniciar fazendo a sua primeira venda. Posteriormente, você vai fazer a sua segunda, terceira venda, até que você construa uma carteira de clientes e, posteriormente, esses clientes vão fazer o trabalho de publicidade e propaganda da tua representação comercial e vai fazer com que aqui, na primeira parte, a empresa de serralheria tenha a alavancagem da sua produção, consiga produzir mais e você, como representante, consiga faturar mais e, consequentemente, ter comissões maiores e as duas empresas, tanto a serralheria quanto a representação comercial, seja você independente sozinho ou então seja você serralheiro também autônomo sozinho ou uma empresa estruturada, as duas deem as mãos e consigam ambos crescer e ganhar mais mercados e ganhar mais faturamento para as duas empresas e, consequentemente, ter uma alavancagem e lá no final do mês sobrar o seu dinheiro para você conseguir desfrutar da vida e conseguir desfrutar dos momentos bons. Agora vem aí, a gente já entendeu então que tem a primeira opção que eu trabalharia do absoluto zero, então seria trabalhar com projetos de serralheria. A segunda opção seria um representante comercial de uma serralheria, mas as duas pontas a gente consegue avaliar que é necessário se preocupar e investir na preocupação com as vendas e prospecção de cliente. Então eu queria deixar nesse vídeo uma dica extra sobre como fazer e estruturar um sistema comercial. É algo básico, mas eu acredito que essa visão no longo prazo pode trazer um efeito muito positivo. E isso trouxe um efeito positivo para mim e eu acredito que se eu iniciasse do zero, eu iria utilizar algumas metas para mim conseguir evoluir com uma carreira de serralheria. Então, o que é a ideia aqui? Inicialmente, eu teria um foco de estruturar uma estratégia comercial, seja ela online, seja ela fisicamente, seja com networks, indo em reuniões de negócio, seja em reuniões de família, seja em reuniões de amigo, mas o primeiro passo, minha primeira meta seria fazer a primeira venda de um produto específico. Como assim? Eu escolheria um produto e criaria um foco para tentar vender esse produto sendo o primeiro produto da minha serralheria. Então, por exemplo, eu vou vender um portão basculante para residências. Então eu nichei. Então a gente tem a linha de serralheria, que seria algo macro, que estaria aqui em cima. Então eu tenho aqui o segundo, que seria vender um portão basculante, e o terceiro nível, que seria o mais nichado possível, que seria vender produto de serralheria, que seria o portão basculante, para residências. Então, o que eu faria? Eu montaria uma estratégia para vender portão basculante para residências. A partir do momento que eu conseguisse vender o meu primeiro produto dessa linha de produtos, eu focaria para vender o quinto produto. Então, eu venderia um produto. A partir do momento que eu entendesse como vender esse produto, eu replicaria esse modelo que eu encontrei para vender esse primeiro produto para conseguir vender 5 produtos. A partir do momento que eu vender, então essa seria a minha segunda meta, vender 5 produtos. A partir do momento que eu conseguisse vender esses 5 produtos, eu estruturaria o sistema para conseguir vender a quantia necessária que fosse suficiente para o meu padrão de vida, para a minha qualidade de vida e que eu tivesse uma vida em abundância, uma vida extraordinária e eu consigo escalar. Aí vem a forma da escala. Você fez um produto, a partir desse produto fez 5 produtos, você vai conseguir escalar esse modelo de comercial, como você chegou nesses 5 produtos, para daí sim ir para o próximo passo. Então a ideia aqui é, se você está iniciando, se eu fosse iniciar do absoluto zero também, ou por mais que eu já tivesse uma empresa de serralheria e quisesse estruturar um sistema comercial, eu escolheria um produto
e a partir desse produto eu conseguiria fazer essa primeira venda. Depois da primeira venda eu iria para as 5 primeiras vendas, depois das 5 primeiras vendas eu deixaria estruturado esse sistema comercial. E daí, só assim, posteriormente, eu iria ir para o segundo produto de serralheria, que daí pode ser, por exemplo, a gente focou em produto de serralheria, que seria o portão basculante para residências. O segundo produto poderia ser portão basculante para indústrias. Ou então poderia ser portão basculante para empresas de logísticas. E assim eu estruturaria esse sistema comercial para vender portão basculante para essas empresas. Então, aí você consegue diversificar a partir do momento que eu criei o segundo produto, na mesma sistemática de um produto, 5 produtos, estruturou o sistema comercial, vai para o próximo até que você consiga ter diversos produtos abraçados dentro de um grande ciclo de produtos, dando ligação ao outro. Então, por exemplo, se o meu produto foi escada, eu posso fazer o segundo produto um guarda-corpo, e a partir do momento que você tem uma série de produtos, você tem um sistema comercial encaixado, consequentemente você vai começar a ter uma carteira de clientes, e essa carteira de clientes no longo prazo vão te trazer um resultado extraordinário e vai fazer com que você tenha um faturamento abundante, independente do teu sistema de serralheria. Se você estruturou uma serralheria com projetos de serralheria, se você estruturou uma representação comercial para a serralheria, e a partir daí sim, pode-se pensar se você quer continuar vendendo no sistema apenas administrativo e comercial, ou sim você aí vai querer montar a sua serralheria. Aí sim você vai conseguir estruturar uma estrutura física, com linha de produção, com mais colaboradores na área de produção e evoluir para essa segunda etapa, vamos dizer assim, da serralheria. Mas eu acredito que do absoluto zero, se você conseguir estruturar um sistema comercial que não dependa da produção, esse aí hoje seria o meu sonho de consumo para iniciar do absoluto zero. Então essas seriam as duas formas que eu iria trabalhar, e eu acredito que essa estruturação comercial é a grande dica, é a grande chave desse vídeo, que pode fazer toda a diferença para você. Então é isso, galera. Essas foram as duas maneiras que eu encontrei que eu iniciaria do absoluto zero, que se fosse para parar hoje a serralheria, eu iniciaria. Então eu peço que, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aí embaixo se você já tem um sistema comercial na tua empresa de serralheria, ou então se você está iniciando hoje, se um desses dois sistemas comercial é eficiente, se você iniciaria com um desses dois sistemas comercial, se você achou que isso é interessante, ou se você não achou que é interessante, também deixa esse comentário aí e deixa um joinha aí no vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos sigam nas redes sociais, @Segredo Serralheiro no Facebook e no Instagram, se inscreve no nosso canal aqui, ative as notificações para a gente ter uma serralheria abundante, para a gente construir um mercado de serralheria abundante e fazer desse mundo de serralheria um mundo melhor. É isso aí que eu tinha para falar hoje para vocês. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. We'll be right back.